Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Pode se assentar. Motivo de alegria estar aqui hoje, amém? Estive ontem. Quem esteve ontem, levante a mão. Glória à maioria, graças a Deus. Deus fez coisas incríveis nesse lugar. Amém ou não amém? Amém. Eu creio que hoje não será diferente. Mais uma vez agradecer ao pastor, a pastora, né, por essa oportunidade. O pastor Daniel, amém. E a pastora Gabi. Eu creio que eles vão ser pastores. Quem quer comigo, diga amém. Já é uma profecia em nome de Jesus. Não esquece de me chamar no dia, viu? Para mim estar aqui. Que eu verei esse dia. O chamado é assim, igreja. A gente tenta até fugir. Mas não tem como fugir do Senhor. Olha a pessoa, se ela fala assim, não tem como fugir do Senhor. Tem gente que consegue fugir da polícia, do pai, da irmã, do pastor. Mas do Senhor, não tem como. Jonas tentou. E é assim, quando a gente quer fugir, qualquer barco serve. Satanás tinha um barco preparado para Jonas ir embora. Mas o Senhor foi lá, confrontou Jonas. Jonas se arrependeu dentro de um peixe. Na verdade, com as circunstâncias, Jonas já se arrependeu. E Jonas voltou a pregar naquela terra e o povo se arrependeu. É por isso, igreja, que nós temos que entender algo. O chamado de Deus tem que arder no seu coração e você não pode fugir. Porque às vezes a palavra de arrependimento que Maringá precisa está dentro de você. E pela sua omissão, falta de falar, eu falei muito sobre isso ontem, omissão, sobre se preparar para receber a presença de Deus, preparar para buscar algo do Senhor, se preparamos para tantas coisas. Compartilhei que ontem se preparamos para fazer faculdade, se preparamos para viajar, se preparamos para o Natal, tantas coisas, mas não se preparamos para receber a presença de Deus. A leitura da palavra está cada dia mais difícil, a oração está cada dia mais escasso, pessoas que profetizam cada vez mais você não encontra em todos os lugares. Mestre das palavras, mestre da Bíblia, você também já não encontra tanto, alguns já estão até corrompidos. Mas eu creio que nesse lugar o Senhor vai levantar pessoas, amém? Já levantou e vai levantar ainda mais em nome de Senhor Jesus. A minha oração nesses dias é isso, que o Senhor venha soprar sobre o Brasil, aqueles que ainda estão dando a vida pelo chamado. É interessante que nós estamos gastando muito tempo pregando para crente, porque está sendo necessário nesses últimos dias. Está sendo necessário a igreja ser novamente mergulhado na palavra e no poder de Deus. Nós estamos precisando de crentes, pessoas e discípulos que realmente sejam completos. E quando no meio do deserto, no meio de uma adversidade, que quando Satanás te confrontar, você precisa ter a palavra e a unção de Deus. Jesus, quando ele estava no deserto, eu creio que naquele momento a carne dele estava debilitada, porque imagina a igreja 40 dias sem comer e andando no deserto. Quando Satanás estava de frente a ele, Satanás fez diversas propostas, mas Jesus estava preparado espiritualmente e biblicamente. Jesus estava baseado na palavra de Deus. E Satanás falou: por que você não transforma essas pedras em pães? E Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Quer dizer, Jesus estava dizendo a Satanás: eu estou fortalecido espiritualmente. Eu não preciso de você para me alimentar de algo. Eu preciso do meu Deus. Eu preciso da palavra que sai dele sobre a sua vida. Por isso que a gente vê muitas pessoas hoje desnutridas espiritualmente falando, fracas espirituais. Fogo que não se mantém aceso, fogo que se apaga com o tempo. Porque o alimento que é para manter ela forte nas diversidades, na tentação, no deserto, ela não tem. Porque igual eu falei ontem, igual uma criança, quando ela mastiga algo que ela não gosta, ela gosta e para fora. Mas o Senhor quer de nós, como igreja do Senhor nesses últimos dias, que nós venhamos se amadurecer o nosso coração no Senhor e entender algo.
entender algo, só vai permanecer a unção e o fogo em pessoas que estão nutridas espiritualmente. Pessoas que estão buscando o Senhor. Pessoas que não estão buscando igreja porque tem um ar-condicionado ou porque tem um telão de LED. É importante isso. Eu gosto. Mas pessoas que estão buscando e estão no sede da palavra. Não é pessoas que estão buscando o ambiente, mas pessoas que estão transformando o ambiente. O irmão falou algo aqui, o pastor. Já deu a perceber que ele tem um dom da palavra que eu falei, eu podia deixar esse homem pregar que eu queria ouvir ele hoje. Rapaz, falando sobre gratidão. Você sabe aqueles homens da Bíblia, falando de apóstolo Paulo, falando de Silas, falando de Pedro e João, que eles passaram? Eles falavam que estavam alegres, passando circunstâncias que não é nem a metade que nós passamos hoje. Eles eram gratos ao Senhor. A hora que o irmão falou aqui, tocou o meu coração. Mexeu comigo, igreja. Senti como uma revelação no meu coração. Nós temos que ser gratos pelas diversidades. Nós temos que agradecer ao Senhor, porque todas essas circunstâncias fez nos crescer. Mas agora, eu acho algo muito feio que ainda existe no meio da igreja, que nós temos que quebrar a ingratidão. Nós não podemos deixar de falar da ingratidão. Um certo dia, havia um grupo de pessoas, havia um grupo de leprosos. E esse grupo começou a olhar para Jesus pelo que ele tinha para oferecer, não pelo que ele era. Esse grupo olhou para Jesus, de leprosos, excluído da sociedade, e falou: Jesus, olha nós aqui. Precisamos de você, Jesus, nos dê a cura. Nos traga de volta a sociedade, não deixe de a gente viver. Jesus olha para aquele grupo e fala assim para ele: vocês já estão curados. E eles percebem que eles estão curados. Os outros vão embora. E só um vem aos pés de Jesus para agradecer Ele, dizendo: muito obrigado porque o Senhor me curou. Muito obrigado pelo que o Senhor me cativou. Olha o que o Senhor fez na minha vida. Eu te louvo. Igreja, nós podemos ver isso nos dias de hoje. Havia um fariseu também que ele chamou Jesus na casa dele para jantar. Esse fariseu não ungiu a cabeça de Jesus, não beijou sequer o rosto de Jesus. Chega uma mulher de má fama. Ela chega perto de Jesus e ela começa a admirar Jesus. Ela quebra protocolo naquele momento. Ela pega o perfume mais caro e derrama aos pés de Jesus com lágrimas. E ela começa a beijar os pés de Jesus. E esse homem critica Jesus. Como que você pode estar perto de uma mulher dessa? De má fama, desse jeito. E Jesus olha para aquele homem e fala assim: poxa, eu vim na sua casa. Sequer você beijou meu rosto. Sequer você me adorou, você ungiu a minha cabeça. E essa mulher está até agora beijando os meus pés. Sabe, igreja, eu vejo isso como ingratidão também. Muitas vezes Jesus está na nossa frente. Em vez de a gente adorar e agradecer, porque Ele mudou a nossa história, mudou a nossa vida, a gente pega Jesus para questionar. Nós cantamos muito sobre que nós temos o bem mais precioso, né? Que nós estamos entregando e dando a nossa vida. Mas chegou a hora de nosso coração viver isso. Será, igreja, que o seu coração se alegra na diversidade? Porque nós vivemos em dias difíceis onde as pessoas baseiam a sua vida no fogo com o Espírito Santo conforme as circunstâncias. Se está muito ruim, eu estou muito adorador. Nossa, eu sou o primeiro a vir na fileira aqui, estou junto com o pastor, sabe, está difícil, mas vamos lá. Ou se está muito bom, também eu sou um excelente adorador. Aí quando está muito ruim, você não quer saber, não quer ir para a igreja. Ou quando está muito bom, você esquece de agradecer. Eu quero te dizer algo: o Espírito Santo, ele tem sentimento. Por que você fala isso? Porque a Bíblia diz para você não entristecer o Espírito Santo. E atitudes nossas, muitas vezes de ingratidão,
Sabe, igreja, pela nossa falta de uma verdadeira adoração em espírito e em verdade. A Bíblia vai dizer aqui, ó. Em João 4, 23 e o 24, João 4, 23 e 24, diz assim: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em... Não adianta você estar em espírito e estar em mentira. Diz assim: pois são esses o que o Pai quer o adorem. Deus é espírito, por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Em Mateus 15, 8, 9, vai dizer assim, olha que forte: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, e os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens e religiosidade. Diga comigo: misericórdia. Lógico que, igreja, eu nunca vi uma pessoa cheia do Espírito Santo adorar a Deus de mentira. Eu nunca vi uma pessoa cheia do Espírito Santo desmotivada. Nunca vi uma pessoa cheia do Espírito Santo, sabe, lidando com as circunstâncias. Eu sei que isso é muito difícil quando a gente traz pelo fato de ser carne. Mas se de fato nós queremos viver em espírito e em verdade, se de fato nós queremos ser gratos ao Senhor, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia do fogo de Deus, nós temos que começar a mudar a nossa postura em relação a isso. E começar a olhar para dentro de nós e falar: Deus, será que realmente eu tenho cantado aquilo que está dentro do meu coração? Será, Deus, que as minhas orações, aquilo que sai da minha boca, é o que está alinhado com o meu coração? Sabe, igreja, nós temos que alinhar a nossa mente, o nosso coração, para saber o que sai da nossa boca. Eu considero isso como um ato de ingratidão, de hipocrisia também. A igreja, nós temos que mudar essa chave do nosso coração, amém? Não adianta de nada você falar que crê em cura se você não age como. Não adianta de nada você falar que crê no Espírito Santo se o seu coração não está queimando e ansiando por isso. Não adianta de nada a gente honrar com os nossos lábios, mas o coração bem distante daqui. A Bíblia vai dizer: onde está o seu coração, ali está o seu. Se Deus e o Espírito Santo, se Jesus é o bem mais precioso que você tem, ali deve estar o seu coração. E Davi, que é um adorador, vai dizer algo que me toca muito esses dias, sempre me tocou muito. Ele fala assim: guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quer dizer, aquilo que ele guardou no coração dele é aquilo que os lábios dele declaram. E Davi, saiu dele uma canção. Quando o profeta foi exortar Davi, dele saiu uma canção. Porque o profeta revela a Davi o coração dele. Fala: Davi, seu coração está corrompido. E Davi sabia de fato quem estava falando era Deus. E Davi fala: Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quer dizer, o nosso coração está relacionado muito à adoração. O nosso coração está relacionado muito àquilo que Deus quer que nós venhamos viver. A Bíblia vai dizer que não há, sabe, não há festa no céu quando alguém se forma, ou quando alguém compra um carro, ou quando alguém constrói uma casa, ou quando alguém termina de ano. Não, a Bíblia não vai dizer que há festa nos céus por causa disso. A Bíblia diz que há festa nos céus quando o coração se arrepende. Quando há um coração contrito. E só há um coração arrependido se o coração está incendiado. Quer mexer com os céus, irmão? Coloca o seu coração dentro da palavra do Senhor. Coloca o seu coração no fogo. Porque a palavra de Deus é como fogo em nossos corações. E o que acontece com o seu coração? O que acontece com o seu coração quando a gente fala oração? Queima. Queima o seu coração quando a gente fala oração? O que acontece com o seu coração quando a gente fala leitura da palavra? Buscar o Senhor. Não apenas um devocional, tá? Porque ainda na igreja, nada contra, faça devocional.
mas ainda está muito raso. Mais que o devocional, você precisa ser uma devoção. O dia que acabar a devocional, o que vai sair dentro de você? Qual que vai ser a palavra que vai fazer você caminhar? O que acontece com o teu coração quando a gente fala adoração, Senhor, louvor? O que acontece com o seu coração quando nós falamos de avivamento? O que acontece com o seu coração quando nós falamos de profecia? O que acontece com o seu coração quando nós falamos de cura? Ele queima. Aí nós temos que analisar o que sai da sua boca, está alinhado com o seu coração? Ou você está igual aquele povo, está honrando a Deus com os lábios, mas o coração está bem distante. Os ensinamentos que você só levanta suas mãos porque alguém está pedindo, porque o pastor Vitor pediu, eu levanto minha mão, mas o meu coração, nossa, está nem aí. Eu só declaro uma palavra, perdão, porque o pastor pediu para mim repetir, eu só falo isso porque, eu tenho que fazer. Não, o seu coração precisa sentir o que o Espírito Santo quer fazer. Levanta a sua mão direita que eu vou profetizar. Se o seu coração está frio, eu declaro que hoje o Espírito Santo vai tocar com fogo. Em nenhuma circunstância, nenhuma dificuldade, nada vai impedir que esse fogo se apague. Nem as suas desculpas. Em nome de Jesus, dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu lembro de um homem da minha igreja que ele recebeu algo de Deus, ele ficou muito motivado, o coração dele ficou incendiado, sabe, pastor? E não podia ter um evento, algo, ele já estava lá fazendo, já estava agindo, e vamos fazer propor de oração, orava, e com o tempo esse homem foi lidando com as adversidades, foi deixando, o coração dele ficou exposto para aquilo que não era do Senhor. Você via fogo no coração dele, você via que os lábios declaravam realmente o que estava no coração dele. Mas com o tempo ele foi deixando, dando brecha, foi expondo o coração dele aonde não estava na palavra, aonde não estava na oração. E ele era o que sentava na frente, e com o tempo ele começou a sentar no fundo. Nada contra quem está no fundo, amém? Estou falando que você tem coração frio, não. Está repreendido em nome de Jesus. Mas ele sentava na frente, ele vinha mais cedo, daqui a pouco ele estava sentando no fundo. Passou um tempo, ele não estava nem indo mais no culto de quarta-feira. Ele ia só no culto de domingo e sentava no fundo. Passou mais um tempinho, na hora do louvor, ele não estava mais, meu amado irmão, no fundo, ele estava na porta. Ele estava na porta, ele já não adorava mais, só vinha e sentava na hora da palavra. Daqui a um tempo, ele não estava nem indo mais no culto de domingo. Daqui a um tempo, ele perdeu a família dele, perdeu o casamento dele. Daqui a um tempo, ele não conseguiu mais ser pai. Porque os filhos já não olhavam ele como referência. E daqui a um tempo, ele já começou a voltar às mesmas práticas do velho homem que ele estava antes. Eu acho interessante que Martinho Lutero fala algo, veio à minha mente aqui muito interessante. Ele fala assim, eu percebi que no batismo morreu o velho homem. Mas ele fala assim, mas o desgraçado sabe nadar, ele vem me atazanar todo dia. Então todo dia eu tenho que matar esse desgraçado. Então todo dia, meu amado, você quer matar a sua carne, quer matar o velho homem, o coração precisa estar quente. O coração precisa estar alinhado com as palavras que saem da sua boca, amém? Eu quero que você entenda algo, igreja. Antes de eu cantar louvores, esses louvores tocaram o meu coração. Antes de eu saber o que eu vou cantar, esse louvor precisa tocar o meu coração. Para que minha boca possa sintonizar com a adoração dos céus, aquilo que o Senhor quer. Com aquilo que o Senhor quer fazer em nós. E através de nós. Primeiro o Senhor tem que fazer você, depois através de você. Então esse homem, ele foi esfriando o seu coração. Então o louvor não tocava mais o seu coração. Servir o Senhor não tocava mais o seu coração. E
eu fiz essa pergunta ao Espírito Santo, falei, por que que isso acontece? Muitas pessoas têm essa dúvida na cabeça, porque você vê pessoas cheias do Espírito Santo, do nada... Quem já viu pessoas assim, levanta a mão, ou você já foi... A maioria da igreja, quando você frequenta, você começa a ver, nossa, que menino incendiado. Eu lembro uma vez que Deus tocou meu coração na minha igreja de pregar sobre a palavra, sobre manter o fogo aceso. Havia um pastor intercedendo por mim. E ele falou assim, ele disse que o inimigo foi na mente dele, falou para ele assim, duvido que esse menino vai continuar incendiado do jeito que ele está falando aí. Esse pastor esperou o tempo. E ele pegou o microfone da igreja e falou assim, eu queria aqui pedir perdão pro pastor Victor. Eu falava, meu Deus, o que esse cara fez para mim que eu nem sei? Porque o pastor Victor um dia pregou uma palavra aqui dizendo que o fogo da vida dele não ia se apagar. E passou anos, eu fiquei observando. E Victor, o fogo não se apagou em você. E eu quero que a igreja venha entender também, nós temos que parar de pegar referências erradas e começar a olhar para aquilo que deu certo. Ainda existe pessoas incendiadas. Amém? Ainda existe pessoas que estão com o coração na palavra, com o coração no poder de Deus, estão declarando, e isso é realidade nesses dias. Que o Senhor te dê sabedoria para colocar os seus olhos posicionados nessas pessoas. Lembra que eu falei, igreja? Pedro olhou para Jesus e andou sobre as águas, porque os olhos dele estavam posicionados em quem deveria olhar. Mas quando ele olhou para a adversidade, a fé dele se esfriou, o coração se esfriou ali, se afundou. Não estou falando para você olhar para o homem. Que se você, igual eu falei ontem, se você olhar para a sua casa, você vai encontrar dificuldade. Se você olhar para a casa do fulano, você vai encontrar. Se olhar para a sua, também vai encontrar. Não adianta falar que não, nós vamos encontrar. Mas se nós olharmos para o agir de Deus, a gente vai ver que Ele está consertando. A gente vai ver que Deus está realizando o sobrenatural. Diga amém comigo. E algo me toca muito também, igreja. Relacionado ao coração de um verdadeiro adorador, falando sobre circunstâncias. Eu posso falar para você de Paulo e Silas. Quando eles cantaram hinos na prisão. Está escrito em Atos 16, do 25 e 29, que dizia mais ou menos à meia-noite. Eles foram presos, humilhados, humilhados em praça pública. E eles com o coração e com a palavra, eles carregavam a palavra, mas o coração deles estavam cheios do Espírito. E quando um coração está cheio do Espírito, e a palavra que sai da boca também honra o Senhor, Deus faz coisas sobrenaturais. Porque quando Deus tem um coração disposto e uma boca para pregar, meu querido, sai da frente. E Paulo e Silas diz que naquelas circunstâncias, a Bíblia relata a humilhação, mas diz que naquelas circunstâncias, eles ali adoravam o Senhor. E diz que as cadeias, tudo começou a estremecer, os alicerces começaram a estremecer. E o mais interessante, eu já ouvi essa frase um dia, isso tocou meu coração. Sabe por que o inferno é ruim? É porque Deus não está lá. Onde Deus não está é ruim. E naquele momento a cadeia era um lugar ruim. A cadeia é um lugar ruim. Quem já fez visita sabe como é que é. Mas pelo fato de eles adorarem o Senhor, as portas se abriram. A Bíblia não vai relatar que nenhum preso fugiu. Todos ficaram lá. Por quê? Porque Deus estava lá. Porque pelos olhos humanos, todos tinham que correr. Era uma oportunidade de fugir. Só para você ver. A adoração verdadeira daqueles homens foi tão forte que já de instantâneo mudou o caráter dos homens que estavam lá dentro. Porque se eles fossem o que eles eram antes, eles iam fugir. E eu creio nesse poder, amém? Eu creio nesse avivamento. Que uma verdadeira transformação, que pessoas com verdade, um coração de adorador, em espírito e em verdade, pode transformar pessoas nesse lugar. Pessoas podem ter seu caráter transformado. Pessoas podem sair daqui e nunca mais colocar um cigarro na boca. Pessoas podem sair daqui e nunca mais ter depressão, porque existe a verdadeira adoração. E se o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, eu creio que essa noite Ele vai encontrar. E encontrou em nome do Senhor Jesus. É onde o Espírito Santo vai operar através da nossa vida. Aí é interessante que através de uma verdadeira adoração,
a salvação. Através de uma verdadeira adoração, a transformação. O carcereiro fala, cara, eu quero isso para minha casa. Eu quero isso para minha vida. Eu quero esse poder, Paulo. Eu quero esse poder, eu quero para minha casa, eu quero transformar. Eu quero a salvação. Você quer a salvação? E Paulo e Silas olha para aquele homem e fala assim, ó, você quer? Receba a salvação sobre tu e tua família. Sabe, a gente procura em tantas coisas. A gente procura em palestra de coach, nada contra. A gente procura nas redes sociais. Mas a verdadeira transformação que vai te levar a Cristo está na adoração, Senhor, está no poder dEle. Está na palavra. Eu já vi pessoas mudar por causa de situações. Mas transformação é só na glória de Deus. Transformação é só na palavra de Deus. Talvez você olhe para dentro de si hoje e fala assim, pastor, nada mudou. Pastor, continua o mesmo. Pastor, eu esfriei o meu coração. Pastor, não consigo sentir mais o que eu sentia antes. É tempo também de você fazer festa no céu, se arrepender, olhar para dentro de si e falar, cara, eu preciso mudar o meu coração. Assim como Deus fez com Davi. Foi um transplante de coração naquele momento. A hora que Davi se arrependeu, Deus já entendeu. Falou, meu filho, você é o segundo coração, você é meu. Você faz parte de mim. Eu te escolhi. A gente tem que parar também de achar que é feio se arrepender. Achar que é humilhante. O verdadeiro avivamento vem através do verdadeiro arrependimento. Quando as pessoas confessam. Quando as pessoas declaram ao Senhor dizendo, Deus, sem ti eu morro. Sem você não tem como. Sem você eu não consigo chegar a lugar algum. Sem você eu tenho limites. Precisamos de fato, igreja, entregar a nossa vida. Não metade do nosso coração, não metade do nosso domingo, não apenas algumas horas, não, nós queremos entregar a nossa vida. Eu falei isso aqui ontem e repito. Quando o Espírito Santo invade o nosso coração, Ele pega a gente e bota de ponta cabeça. Por isso que tem muitas pessoas que falam assim, nossa, agora que eu estou pegando firme, agora que eu estou crente, agora que eu estou orando, que eu estou cara, parece que o inimigo se levantou contra a minha vida, pastor. Parece que está tudo difícil, luta, é que é o seguinte, igreja, quando os seus olhos espirituais se abrem, Deus começa a mostrar a sujeira que estava no seu coração. E o pastor falou algo interessante aqui, existem consequências. Através de sementes, se você comeu a semente, vai ter consequência. Ou se você plantou ela em lugar errado, vai ter consequência. Ou sua escolha de sua semente vai ter consequência. Aí as lutas começam a vir. Às vezes algumas batalhas você vai perder, mas a guerra você não vai perder. E Deus confronta o nosso coração porque Ele quer nos transformar. Eu sempre digo isso. Quando Deus te contraria, meu querido, significa que Deus está trabalhando em você. Sabe, a gente está com o coração tão duro nesses dias para a presença de Deus, que a gente quer dar conselho para Deus. Quer dizer para Deus como Ele tem que fazer. Ah, Deus, eu acho que tem que ser assim. Imagina se Paulo e Silas fossem falar para Deus como é que Deus tinha que fazer. Eles não queriam ser presos. Estou falando muito disso nesses dias. Imagina, igreja. Tem gente que fala, nossa, quando eu chegar no céu, eu vou conversar com o apóstolo Paulo e perguntar como é que foi. A gente vai passar vergonha. Ele vai olhar e falar assim, é você, cara? Aquele dia lá que você ficou bem de boa, dizendo que era adorador. Igreja, na presença de Deus, se tem algo que eu aprendi na minha vida, apesar de ter 27 anos e ser pastor muito novo,
Algo que eu já aprendi na minha vida. Na presença de Deus a gente tem que chegar humilhado. Na presença de Deus é o nosso melhor. Na presença de Deus é o nosso tudo. Na presença de Deus é a nossa entrega. Na presença de Deus é onde nós temos que se jogar. Eu acho interessante ali também, né? Pedro e João, quando eles pregaram na Porta Formosa, um coxo. Havia anos que aquele coxo estava na Porta Formosa. E precisou 2 homens com o coração cheio do Espírito Santo, com a boca declarar para aquele homem se levantar. Porque o papel daqueles homens daquele tempo, das pessoas daquele tempo, era ficar sustentando aquele coxo. Era de ir lá dar uma moedinha para ele, tanto que ele estava tão acostumado que pedinte é pedinte até ele encontrar a glória de Deus. Porque ele não pede mais nada, só quer a glória. Aquele homem era pedinte, então ele olhou, Pedro e João, me dá um dinheiro aí, dá uma moedinha, dá algo. Ele falou, cara, Pedro e João estavam tão focados na obra de Deus que eles não tinham nem dinheiro para dar para o homem. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho é o que estava no coração deles. Eu te entrego, receba agora a cura. A Bíblia vai dizer que aquele homem se levanta, ele entra dentro do templo glorificando ao Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes a gente também tem um coração de pedinte. Ora aí, pastor, vê aí. Vê se Deus tem uma palavra para mim. Fala comigo, me dá uma profecia. Às vezes eu recebo algumas mensagens assim, pastor, estou passando dificuldade. Ora aí para ver o que Deus tem para falar. Uma vez eu falei para ele, cara, eu conheço um livro muito bom que Deus tem para falar com você. Sério, me passa o nome do autor. Eu falei, Espírito Santo. Abre a Bíblia, meu querido. Sabe, um coração duro é o que traz surdez da voz do Espírito na tua vida. Um coração interessado nas coisas é um coração, sabe, é algo que te danifica, algo que vai fazer você bombear espiritualmente falando, vai fazer você ser uma pessoa atenta. Por isso que muitas vezes nós estamos no automático, os nossos lábios estão declarando, mas o meu coração está longe. Uma vez eu fui numa igreja não, fui numa conferência pregar, foi num campo de futebol, cheio de gente e tal. Aí veio um grupo de pessoas, um grupo de jovens conversar comigo. Ô pastor, tudo bem? Eu falei, tudo e tal. Aí a gente quer uma oração. Eu falei, qual o motivo da oração, né? Costumam perguntar, qual que é o motivo da oração? É que a gente tem orado, pastor, porque a gente não concorda com o nosso líder de jovens. Que a gente quer que o nosso líder de jovens ou ele muda ou ele saia. Eu falei, se sangue de Jesus tem poder, quem ensinou isso para vocês? Ore para que a glória desça sobre a vida de vocês. Ore para que a glória desça sobre a igreja de vocês. Porque tem gente que está substituindo o tempo. Tem gente que está perdendo o tempo. Está usando a fé inversa. Em vez de orar, está criticando. Em vez de profetizar, está murmurando. Aí quando o Senhor não faz nada, ele se surpreende. Fica surpreendido, mas como assim Deus não faz nada na igreja? Como assim Deus não? A igreja somos nós, amém ou amém? Então você faz parte para que o fogo se mantenha aceso desde mim também. Não fuja dessa responsabilidade. Viver o que prega não é só para quem está pregando, é para quem ouviu a verdade. A partir do momento que você ouviu a verdade de Cristo, você é responsável pelo aquilo que você carrega também. Isso tem que entrar no nosso coração. Isso tem que estar guardado no nosso coração, a palavra do Senhor. Eu falei algumas palavras aqui no começo, se queima o seu coração. Mas quer ver, tem outras palavras que mexem com o seu coração, que é, por exemplo, falta de perdão. Aí já mexe, meu Deus. Mágoas, já mexe com o seu coração. Dinheiro, meu Deus, eu não posso falar nenhum outro aqui, senão dá até infarto de gente aqui. Quer ver? Boleto para pagar, meu... Tem gente que o coração já faz assim, já está na boca. Quanto que tem na tua conta? Tem hora que já... Porque a gente está substituindo aquilo que é dele.
Os nossos lábios até diz, Deus é o Deus da provisão, mas no meu coração está lá. Você tem que fazer, Deus. Você não é Deus. Primeiro passo, igreja, se você quer ter um coração de adorador e um coração no Senhor, se renda. Para de ser teimoso. Começa da onde deve ser começado um dia. Comecei a orar ao Senhor, fiquei uns 20 minutos pedindo. E Deus me invadiu com a glória dele. Eu não estava pedindo a glória. E Deus me invadiu com a glória dele. E eu dentro da glória de Deus ali orando, recebendo o Espírito Santo, algo que tocava o meu coração. E eu falava, Deus me perdoa porque eu perdi tempo. Eu percebi que eu perdi 20 minutos pedindo, sendo que eu podia estar com a glória de Deus. E Mateus vai dizer assim, buscai primeiro, prioridade. Quando a Bíblia diz primeiro, prioridade. Buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça. Aqui ele fala das demais coisas, serão acrescentadas. Você pode colocar o teu carro, você pode colocar o teu emprego. Pode colocar a Fender do Daniel aí. Pode colocar o teu iPhone perto da presença. É as demais coisas. É as demais coisas. Agora o irmão falou aqui no começo sobre uma semente que você comeu, talvez deu errado. Quando você obedece a Deus, as consequências é dele. Mas quando você desobedece, as consequências é sua. Tudo perto da presença perde o seu valor. Deus é o maior entre nós. O Espírito Santo tem que ser evidente sobre a sua vida. Eu tenho que olhar para você, irmão. Eu tenho que olhar para você e ver você queimando. Eu tenho que olhar para você e ver que o teu coração está ali, ó, buscando. Eu já vi muitas coisas doidas, igreja. Eu já vi uma mãe que perdeu 2 crianças assim, em tempos... questão de 3 anos, 4 anos assim, perdeu uma criança, depois perdeu outra, de maneiras diferentes, e ela com a criança no colo, cantando ao Senhor, e falando, Deus, eu entrego do Senhor. Eu falei, como que essa mulher consegue fazer isso? Eu quero te dizer, igreja, a vida é curta para quem vive até os 30, a vida é curta para quem vive até os 80, a vida é curta para quem vive até os 10. Nós estamos aqui de passagem, amém? Por isso que nós temos que aliar o nosso coração aqui que nós estamos falando. Ei, se entrega, vamos mudar, amém ou amém? Se entrega, vamos alinhar o nosso coração, vamos incendiar ele. Vamos voltar a fazer aquilo que deve ser feito. É uma vergonha dizer isso, mas é quanto tempo que você não dobra os seus joelhos e diz para Jesus que você ama ele sem algum interesse? Há quanto tempo que você... não levanta suas mãos ao Senhor e sente a presença dele, aquele arrepio, aquela brisa suave, sem algum interesse, sem esperar a música que você quer ouvir. Não é sobre a música que você quer ouvir, mas é sobre a música que os céus estão cantando. Ah, eu não gosto dessa música porque repete muito. A Bíblia vai dizer que os anjos estão cantando, Santo, 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 Santo é o Senhor. Porque aquilo que eles estão, é aquilo que está neles, cheios da glória de Deus. Eu quero que você saia desse lugar entendendo algo. A glória de Deus é para nos transformar. Em Isaías 6 vai dizer que no ano que o rei Uzias morreu, ele teve uma visão da glória de Deus, dos anjos e 6 asas, 2 cobriam o seu rosto, 2 cobriam os seus pés, e eles cantavam a canção, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor. E ele falou assim, meu Deus, ai de mim. Peraí, eu estou nesse lugar, eu estou vendo a glória de Deus, estou vendo tudo, mas eu não estou fazendo, eu não estou de acordo, os meus lábios são impuros. Eu vivo no meio de pessoas impuras. Bateu um arrependimento nele ali, igreja. Ele vai dizer que o anjo bota uma brasa de fogo sobre a boca de Isaías. Isso já é profético, porque Isaías se torna um profeta. Ele declarava e Deus fazia. E Deus fala assim, quem é agora que eu vou enviar? Quem está pronto? Quem quer ir? Eu disse, Senhor, eis-me aqui e envia-me. Eu vou. Eu vou, Senhor.
E o Senhor está à procura desses verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Não adianta também falar, você ser uma pessoa orgulhosa e dizer que anda com a verdade, se você não está no espírito. Ah, pastor, fulano é bom, fulano tem caráter, fulano é assim, só que não vai na igreja, tá? Só que ele não ora, ele não vai, não tem nada, ele não busca o Senhor. Não, só está na verdade. Agora no espírito, meu querido, tem que mergulhar no espírito. Não faz sentido. Temos que buscar o Senhor. É lindo ter caráter, glória a Deus por isso, de educação, ser uma boa pessoa, um bom profissional. Mas nós precisamos ter experiência e estar mergulhado no Espírito. Não ter uma experiência, porque você é Espírito. É só lembrar disso. Deus mandou nessa terra para ter, não para ter uma experiência espiritual, mas para ter uma experiência humana sendo espiritual. Viver o dia a dia manifestando a glória de Deus. Quantos querem a glória de Deus? Levanta a mão em nome de Jesus. Quantos aqui têm sedes e precisam ser transformados? Levanta a mão em nome do Senhor Jesus. Hoje o Espírito Santo vai tocar sobre a sua vida. Você nunca mais será o mesmo em nome do Senhor Jesus. A glória de Deus vai te tocar de uma forma que você vai sentir até quando você estiver dormindo hoje. Deus vai te dar visões celestiais. Amém? O ambiente do seu trabalho vai mudar em nome do Senhor Jesus. O ambiente da sua casa vai mudar. Se antes você brigava com a tua esposa, agora você vai orar por ela. Em nome de Jesus, Deus transforma ela com a tua glória. Eu fui pregar um retiro em Camboriú e eu vi que tinha um cara muito forte me encarando. Pensei, né, vou apanhar. Porque às vezes a gente fala umas coisas que é meio forte. Eu não estou nem aí, igreja. Se alguém ficar bravo comigo que eu falei algo, eu não estou nem aí. Eu estava ali pregando, esse cara olhando para mim, bravo, com uma raiva. Aí ele pegou assim, eu estava indo embora, porque eu ia ministrar em Itajaí, numa conferência à noite, eu tinha que sair correndo. Ele olhou para mim e falou assim: peraí, pastor, eu quero conversar com você. Falei, meu Deus do céu, vou chamar uma testemunha, né? Porque se esse cara me bater aqui, eu tô lascado. Aí eu chamei uma testemunha, por coincidência, o cara era policial do BOP, né? Eu chamei. Sentou do meu lado, ele começou a compartilhar. Ele falou assim: ó, pastor, eu quero te dizer algo. O meu pai era pastor da Assembleia, nada contra a Assembleia de Deus, tá? Por 30 anos. Ele era lá de Belém, então ele falava bem, um sotaque assim, sabe? Ele falou assim: papai tinha o coração no Senhor, papai era convertido, papai ministrava a palavra, o fogo descia, papai era incrível. Mas no final da sua vida, dos 30 anos que ele estava como pastor, papai se desviou. Papai deixou de ir para a igreja, entregou a igreja. Papai deixou da minha mãe. E dava para ver que quando ele falava isso, existia feridas. Eu falei assim, misericórdia. Aí no final ele falou assim: e o meu pai, ele teve 3 avisos antes de morrer. O primeiro aviso foi, Deus usou um profeta, e esse profeta chegou lá e falou assim: ou você alinha o seu coração, ou o Senhor vai ceifar a sua vida. Diz que ele olhou assim, debochou, falou nada. E o segundo aviso veio. Ele trabalhava de porteiro em um prédio e houve um assalto e ele estava lá, ele tomou um tiro e quase morreu. Deus deu uma nova oportunidade. Na terceira vez, Deus usou uma profetisa de Goiânia que foi até ele só para dizer aquilo para ele. Falou assim: ou você alinha a sua vida, é a última oportunidade, ou senão você vai morrer. Ele contando essa história para mim, tocando meu coração, falando: misericórdia, Deus. E ele falou assim que ligaram para ele e ele foi onde o pai dele estava trabalhando. Havia o ML, todo mundo já estava na frente. Houve outro assalto e o pai dele tomou um tiro e ele morreu. Ele estava muito frustrado. Ele falou assim: pastor, desde que isso aconteceu com meu pai, eu não falei que eu nunca mais ia pisar numa igreja, nunca mais o retiro. E eu vim aqui obrigado. E eu falei, naquela noite, se a glória de Deus não me tocasse ali, ou quando eu estivesse dormindo, eu nunca mais ia para a igreja, eu nunca mais
ia buscar o Senhor, nunca mais ia querer saber da sua palavra. Eu quero dizer algo, pastor. Eu quero te abençoar, porque a glória de Deus me tocou essa noite. Agora direto ele me manda mensagem dizendo: eu estou aqui, estou sentindo, eu vejo alguns stories, ele está lá na frente levantando a mão. O coração dele foi reativado novamente. Eu quero te dizer isso. Se nosso coração está puro, disposto, se no fundo Deus encontrar uma brecha, Ele vai acender esse fogo, Ele vai te resgatar. Ele vai fazer, por mais que seja mágoas, por mais que sejam as intrigas, o Senhor vai te alcançar. E para encerrar, meus queridos, eu quero contar um outro testemunho rápido aqui também. Circunstâncias vão acontecer, mas para que a glória de Deus, quando a gente está disposto e disponível, Deus nos usa em circunstâncias e permite a gente passar para ver se a gente está grato, para Ele mostrar o que Ele quer fazer. Eu moro na cidade de Luanda, né? Eu queria fazer a carteira, eu tinha acabado de casar, precisava fazer a carteira. Eu não tinha tempo antes, porque se mudava muito de cidade, e também financeiramente estava meio difícil. Havia uma cidade perto da nossa cidade, chama Nova Londrina, e a carteira lá era muito mais barata que a minha cidade, mas mais barato mesmo, menos da metade do preço. Deu certo, comecei a fazer a carteira lá, passei, fiz as aulas, passei na prova teórica. Eu fui para a rua, né, dirigi o carro, aprendi a dirigir. Meu pai sempre teve esse princípio que eu não podia pegar num carro até eu fazer 18 anos e tirar minha carteira. Então eu fiquei todo esse tempo sem dirigir. Eu aprendi a dirigir na autoescola, com 21 anos de idade. E ali aprendendo a dirigir e tal, e tudo aquela coisa. Ah, Vitor, vai fazer a prova? Vai estar pronto, tá pronto. Cheguei no dia de fazer a prova, estava todo mundo nervoso comigo, naquela cidade, menos eu. E o cara começou a dar algumas instruções, dizer como a gente dá para ré, um instrutor, um cara bem altão. E eu vi que todo mundo estava nervoso e eu pedi uma oportunidade para ele. Falei: por favor, deixa eu fazer uma oração aqui. Aí o rapaz olhou para mim e falou assim: não, oração eu já fiz a minha. Já passei lá na igreja católica, já orei. Aqui não tem mais tempo para oração. Virou as costas para mim e foi. Falei: misericórdia, né? E todo mundo reprovou na baliza, só eu passei e fui para a rua com ele. E andando ali na rua, tal, ele pega a direita, pega a esquerda, tudo aquela coisa. Aí eu errei algo bobo, ele falou: você perdeu pontuação, mas ainda dá para fazer, vai indo e tal. E de repente ele falou assim para mim: estaciona à direita. Falou rápido assim, eu estacionei e ele falou assim: você não deu a seta, tá reprovado. Pegou o papel e jogou no meu peito. Já me subiu o sangue, mas o Espírito Santo já desceu o sangue. Andar com o Espírito é prova, igreja. A luta é grande, mas ele vence. Amém? A luta é grande, mas ele vence. Já me subiu, ele já fez descer na hora. Falei: glória a Deus. Você está reprovado assim, tá, beleza. Entrei dentro do carro, falei: poxa Deus. Meu pai dirigindo do lado, eu chorando. O homem de Deus chora, amém, igreja? Oh Deus, a gente é humano. Falei: pai, pelo amor de Deus, eu precisava do carro, eu precisava dirigir, fazer tua obra e tal, não é para fazer bagunça e tal. Comecei a chorar. Meu pai: calma, filho, espera 15 dias, depois você passa. Falei: amém, pai, glória a Deus. Esperei 15 dias lá, passar, paguei, fui fazer de novo. Estava chovendo no dia. Entrei dentro do carro, né? Tinha várias pessoas. Agora é a sua vez, beleza. Estava um pouquinho mais nervoso dessa vez foi outro instrutor, já fiquei feliz. É outro, então vai dar tudo certo, né? O cara não me marcou. Fui subir assim, cara, montei no carro, igreja. Primeira rua que eu virei, tinha uma senhora enviada por Deus, mais ou menos uma quadra para cima. Ela resolveu pisar o pé na rua, abençoada. E eu já estava apertando o pé no freio, na embreagem ali para parar o carro, né? Ele ligava o pisca-alerta. Na hora que eu estava fazendo isso, ele apertou o pé no freio, porque tem do lado, na embreagem bem antes que eu. Fez assim com os dois, assim, foi para frente. Mas ele me deu uma bronca, ele me esculachou. O que você está fazendo, menino? Você é um moleque. Ele não me conhecia. Olha o que você fez, você quase bateu aquela senhora. Eu não consegui ter reação para discutir com ele. Aí eu voltei frustrado, depois eu tentei conversar. Aí as pessoas que estavam comigo, que fez a prova, falaram: nossa, o que o cara fez contigo? Que loucura. Você não estava errado.
Aí eu fiquei com aquilo para mim e tal. Falei, nossa, não é possível. Não é possível. Entrei dentro do meu carro com meu pai dirigindo. Falei, pai, não é para mim tirar a carteira. Esquece. Esquece, olha o que aconteceu. Aconteceu assim. Ele falou, filho, não é possível. Falei, aconteceu. E meu pai me deu uma palavra. Ele falou, filho, faça na nossa cidade que Deus vai te dar a vitória. Falei, amém. Mas eu fiquei 30 dias chorando, igreja. Eu não queria saber de fazer carteira. Aí até que eu consegui transferir a carteira de Nova Londrina para Loanda. Interessante que a nossa igreja era do lado do Detran antes. E algumas pessoas já me conheciam. O Vitor, pastor e tal. Então não estava fácil. Falei, então vai dar certo, né? Vou transferir, eles vão me passar, sabe quem eu sou? E tinha uma mulher que realmente era mais fácil. Mas tinha um homem que todo mundo falava, pastor, se você cair com aquele cara, já era. Me contava até as pegadinhas que ele fazia, deixava a porta aberta na hora de sair. Falei, não, amém. E minha esposa, sabe, estava sofrendo comigo. E ela passou antes de mim, igreja. A gente tinha um carro, ela que dirigia. E eu nervoso, não tinha nem dormir de noite. Tive crise de ansiedade à noite. 4 horas da manhã, meu coração pulando. E eu lembro que eu estava tão nervoso que a gente estava na época da pandemia, a gente estava pregando 3 cultos e eu pregava no culto do meio da tarde. E me ligou uma pessoa e falou assim, ô pastor. Eu falei, oi, tudo bem? Pastor, você não esqueceu de vir pregar aqui na igreja, né? Eu falei, que igreja? O que eu esqueci? Aqui na igreja, pastor. Eu não sou de esquecer isso, mas eu estava tão nervoso que no outro dia ia fazer a prova cedo, que eu falei, tá bom. Onde que é mesmo? Aqui em Loanda. Eu falei, graças a Deus. Fui lá correndo pregar. E a glória de Deus desceu naquele lugar e vi uma mulher que estava ali no meio, ela estava chorando muito. E o Espírito Santo me inspirou a chamar ela à frente, eu chamei ela na frente. E eu falei assim para ela, repete assim comigo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ela repetiu isso, ela caiu no chão chorando. Então, amém, terminou o culto, tudo certo. Voltei para casa orando ao Senhor, nossa, amanhã é minha prova. A minha esposa, calma o coração, vamos lá. Você vai passar, você vai conseguir. Tanto que no dia ela até me levou. E eu fui fazer a prova. Conheci a chefe do Detran e a mulher que ia me avaliar já estava tudo pronto. Eu tinha que colocar a luva e colocar, né, a máscara, era individual. Já estava me esperando. Aí ela falou, não, pastor Vitor, fica tranquilo, eu te conheço. Agora você dirige certinho que eu vou te passar. Eu falei, ô glória, né? Já. Tudo caro. De repente o homem que avalia ficou me encarando de longe. Não me deu nem bom dia. Aí na hora que eu fui levantar para fazer a prova, ele falou, espera aí, eu que vou avaliar esse menino. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Ele entrou dentro do carro. Aí eu fui colocar a luva assim, a luva rasgou. Falei, minha luva rasgou, só tenho essa. Eu tenho uma aqui para você. Abriu a gaveta, colocou, fiz a baliza, tudo certinho, vamos para a rua. Fiz tudo certinho e tal. Ele foi falando, vai para a direita e sério, sem nenhuma reação. Vai para a direita, vai para a esquerda e tal. Voltei, estacionei o carro, ele fez a pegadinha da porta, deixou a porta aberta, eu tranquei a porta. Na hora eu saí todo ansioso, né? Falei, e aí? Ele falou, tô vendo aqui que você não errou nada. Falei, tá, e aí? Eu passei. Ele falou assim, ó, já tô para te falar, vou te falar agora. Eu tenho que te dar parabéns por 2 coisas. Eu falei, ô glória, vai ter um sorteio da autoescola, eu vou ganhar um carro, né? Ele falou, eu tenho que te dar parabéns por 2 coisas. Uma, não sei se você está lembrado, ontem você foi pregar numa igreja e você chamou uma mulher na frente e falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Era minha esposa. E pastor, ele falou para mim, ela ficou a noite inteira falando de você. A noite toda, parabéns pelo seu ministério. Eu falei, tá aí, eu passei. E você passou, e eu quero te dizer algo. Eu vou voltar para a igreja. Eu vou voltar para a igreja. E Deus fez a obra na vida desse homem. Dá uma salva de palmas a Jesus. Sabe o que eu quero dizer, meu amado? Se você está com o coração disponível, disposto, o Senhor vai te usar para essas coisas extraordinárias. Se o seu coração já está aquecido, vai ter circunstâncias, mas fica tranquilo.
Seja obediente, porque às vezes Deus está te movimentando para alcançar uma pessoa. Às vezes Deus está te movimentando para encher uma pessoa do Espírito Santo, para retornar uma pessoa. Eu quero te dizer algo que o Espírito Santo me revelou antes de vir nesse lugar aqui hoje. Deus está restaurando ministérios aqui em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou profetizar isso aqui. Vai ser ousado. Alguns vão falar, será? Mas esse lugar será pequeno. Vocês terão que fazer 2 cultos em nome de Jesus. Porque não caberão as pessoas que virão a esse lugar. Porque Deus está vindo com uma nova estratégia. Levanta a mão. E a nova estratégia é o seu coração alinhado com a sua boca. A nova estratégia é você entrando na palavra, amém? Você se mergulhando nela, você começar a olhar para a alma e dizer, ei, vem aqui que o Senhor vai te resgatar. Vem aqui que eu vou te incendiar. Em nome do Senhor Jesus, fique de pé. Se eu fosse você, eu falava ao Senhor, Deus me incendeie, porque eu não quero ficar de fora disso. Eu não quero ficar de fora, Deus, do agir que o Senhor vai fazer nesse lugar, viu, Daniel? Eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida. Ei! O Senhor está dizendo assim essa noite: eu estou à procura dos verdadeiros adoradores. E a hora é agora. De fato é agora. De fato é agora. Cadê? Cadê os verdadeiros adoradores? E Ele está dizendo, ei, a quem eu enviarei? A quem pode ir lá no seu trabalho? Quem pode ir lá no seu vizinho? Quem pode ir? Quem pode pregar? Quem pode dizer o que o Senhor tem feito? Se eu fosse você, eu seria uma das pessoas. Deus, o que eu preciso para isso? Se arrependa. Se arrependa, levanta as suas mãos e diz, Senhor, eu quero. Me incendeie, Espírito Santo. Me incendeie, eu preciso, eu quero, Senhor. Eu quero parar de olhar para ver quanto que tem na minha conta. Eu quero parar de ficar preocupado com o boleto. A minha única preocupação é se eu estou com o coração alinhado ao Senhor. Eu quero dizer, igreja, se você for um homem de Deus, você vai ser um excelente marido. Se você for um homem de Deus, você vai ser um excelente profissional. Se você for um homem de Deus, o Senhor vai abrir as portas. Se posiciona no lugar onde Deus vai derramar o poder. Permaneça em Jerusalém, porque lá eu vou derramar o Espírito. Quero dizer a alguns irmãos aqui, permaneça nesse lugar, porque o Senhor vai derramar o Espírito. Permaneça. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a sua vida uma inconstância, onde o fogo sempre vai se manter aceso. Sabe como há inconstância numa lenha? Quando você vê a churrasqueira, quando você vê uma lenha, sabe qual é a inconstância do fogo? Sabe como é que você mantém um fogo constante? Quando você vai jogando carvão, quando você vai jogando brasa, o fogo vai se mantendo constante. A palavra de Deus vai ser assim na sua vida. A renúncia vai ser assim na sua vida. O teu nível de renúncia vai revelar o tamanho do seu fogo. O teu nível de renúncia vai revelar o tamanho da sua intimidade. Vai jogando lenha, vai deixando o fogo constante. Mais, vai se alimentando da palavra, que o Senhor possa incendiar. Ei, eu vou orar ao Senhor hoje para incendiar o seu coração. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Esse menino de verde ali, vem aqui na frente, jovem, tem uma palavra para você. Faça assim com as suas mãos. O Senhor te observa, vê seu coração queimando. É isso que nós queremos, Senhor. Vidas se rendendo, vidas retornando. Sim, o Senhor te quer. Sim, o Senhor vai te usar. Se posicione, é tempo de você se posicionar, diz o Senhor.
Mais fogo, mais glória sobre a vida desse menino, Pai. Mais fogo, mais glória. Eu vejo novamente em você o cheiro da essência do Senhor. Um coração incendiado. Espírito Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Espírito, Espírito. Que desce. Cheio. Levanta suas mãos aos céus. Meu coração. E agradeça ao Espírito Santo. Agradeça a Deus por esse ano. Por tudo que você passou. Agradeça ao Espírito Santo. Coração. Ele queima, ele queima, ele queima. Por ti nessa noite. Por ti, meu coração. Meu coração. Queima.